Muita gente fala de Deus, carregam a Bíblia debaixo do braço e até recita versículos, mas isso não significa que realmente conhece a Deus. A própria palavra diz que existem pessoas que parecem crentes, mas não são. São como uma árvore cheia de folhas, mas sem fruto. Por fora, parece viva, mas por dentro está seca. E o mais perigoso é que, à primeira vista, elas enganam. Se vestem, falam e até agem como seguidores de Cristo, mas quando olhamos de perto, suas atitudes revelam quem realmente são. Foi por isso que Jesus disse: "Pelos frutos os conhecereis." Hoje eu quero te mostrar 5 atitudes que só um falso crente apresenta. E talvez ao ouvir, você perceba que já encontrou pessoas assim, ou até descubra pontos que precisa mudar na sua própria vida. A primeira coisa que um falso crente faz é agradar mais aos homens do que a Deus. Paulo escreve em Gálatas 1:10: "Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo." Ou seja, quem vive tentando conquistar a aprovação das pessoas, no fundo, está deixando de lado a aprovação do próprio Senhor. Quantas vezes você já viu alguém se comportando de um jeito dentro da igreja, mas quando está com os amigos, muda completamente? Ela faz piadas sujas, fala coisas ou participa de conversas que não agradam a Deus só para não ser vista como diferente. Esse comportamento é típico de quem prefere ser aceito pelo mundo do que permanecer fiel ao Evangelho. E talvez isso até já tenha acontecido com você em algum momento, porque essa luta entre agradar a Deus ou as pessoas é diária. Se isso aconteceu e você se arrependeu, fique tranquilo. O nosso Deus é misericordioso para nos perdoar. O problema é quando alguém vive constantemente nessa escolha errada, se moldando às opiniões alheias e deixando de lado a vontade de Deus. Agora vamos falar de algo que muitos fazem, mas não percebem: amar o mundo mais do que a Deus. A Bíblia deixa isso bem explícito em 1 João 2,15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui não estamos falando só de coisas materiais. Amar o mundo significa se apegar aos prazeres que ele oferece: festas, status, dinheiro, fama e tudo aquilo que atrai e prende o coração. Você já deve ter visto alguém que fala de Jesus, participa dos cultos, mas na vida diária busca apenas se satisfazer com tudo que o mundo oferece. Muitos agem assim, acreditando que basta dizer que é crente e frequentar a igreja, que está tudo certo. No entanto, um cristão verdadeiro precisa abandonar as práticas do mundo e se tornar uma nova criatura. Se não fizer isso, a sua fé será apenas religiosidade, porque quando o coração se prende aos prazeres do mundo, ele não consegue se entregar totalmente a Deus. Outro comportamento típico de um falso crente é a necessidade de se exaltar e buscar posição. Jesus foi direto ao denunciar isso em Mateus 23:6. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois amam o primeiro lugar." O Senhor estava falando de um coração que vive preocupado com reconhecimento, títulos e destaque, enquanto o serviço a Deus fica em segundo plano. Sabe aquela pessoa que sempre quer ser o centro das atenções ou ganhar elogios por tudo que faz na igreja? Muitas vezes ela até se veste de humildade, mas no fundo a motivação é só ser vista e admirada. Essa pessoa fala de espiritualidade, cita versículos e ajuda na igreja, mas tudo gira em torno de impressionar os outros. Cada gesto, cada palavra é calculada para que todos vejam, aplaudam ou elogiam. A diferença entre o falso e o verdadeiro é que o verdadeiro discípulo busca servir silenciosamente, sem esperar aplausos, enquanto o falso vive para ser visto. Portanto, não faça nada para receber aplausos, mas para glorificar a Deus. Quarta coisa que um falso crente faz: segue falsos ensinos. Sabe aquela pessoa que está sempre atrás de ensinos motivacionais ou pregações que prometem prosperidade, mas que não confrontam um pecado ou compromisso com Deus? Esse é o perfil de quem está buscando satisfazer as suas necessidades ao invés da verdade. Infelizmente, isso tem acontecido muito em nosso meio nos últimos anos. Algumas pessoas já não suportam ouvir a verdade do Evangelho, preferindo ajuntar mestres que digam o que elas querem ouvir. Paulo já alertava sobre isso em 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Em outras palavras, Paulo está dizendo que muitos não iriam querer ouvir a palavra de Deus, mas procurariam mensagens que as façam se sentir bem, que reforcem suas ideias e que massageiem o ego em vez de corrigir e transformar o coração. Em resumo, o verdadeiro cristão vai procurar a verdade, mesmo que ela incomode ou desafie, enquanto o falso seguirá aquilo que agrada seus próprios desejos e sentimentos. Quinta coisa, ouve a palavra, mas não a coloque em prática. Sabe aquela pessoa que adora frequentar a igreja, ouvir os sermões, falar de Deus, mas na vida prática nada muda? Esse é o comportamento típico de alguém que ouve a palavra, mas não a pratica. E é exatamente assim que um falso crente se comporta. Ele está sempre presente nos cultos, cita versículos, conversa sobre Deus, mas quando chega a hora de viver o que aprendeu, simplesmente ignora. A Bíblia deixa claro em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, ouvir sem agir é enganar a si mesmo, e muitas vezes enganar os outros também. Você já conheceu pessoas assim? Elas falam sobre bondade, perdão e amor ao próximo, mas no dia a dia são críticas, invejosas ou desonestas. Elas podem até parecer muito espirituais, mas suas ações revelam que sua fé é só de aparência. No fim das contas, a diferença entre o verdadeiro e o falso crente não está nas palavras bonitas, mas no coração entregue a Deus e no jeito de viver no dia a dia. Não adianta fingir, porque Deus enxerga o que ninguém mais vê. Será que a sua vida tem refletido Cristo ou apenas uma máscara de religiosidade? Essa é uma pergunta que só você pode responder diante de Deus. Se esse conteúdo te fez refletir, comenta aqui embaixo qual desses sinais você já percebeu em outras pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como este. Que o Senhor abençoe a sua vida.